Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Sandra Torres Domingos, eu sou enfermeira, trabalho há 15 anos com doenças transmissíveis. Atualmente, trabalho na vigilância epidemiológica do Escritório Regional de Saúde de Cáceres. Também estou como ponto focal da vigilância do coronavírus na região oeste do Mato Grosso e hoje eu estou aqui para dar uma aula para vocês sobre investigação de contatos de pacientes com Covid. Bom, pessoal, por que é importante fazer uma boa investigação dos contatos do paciente confirmado por Covid-19? Para que a gente possa quebrar a cadeia de transmissão. A partir do momento que você identifica um caso de Covid na sua comunidade ou na sua unidade de saúde, você vai iniciar uma investigação. Vai sentar com seu paciente e tentar descobrir com quantas pessoas ele entrou em contato nos últimos 14 dias. O seu objetivo é descobrir quem transmitiu o vírus para o seu paciente e se o seu paciente transmitiu o vírus para alguma pessoa nesse período. Assim você vai identificar quem são os contatos do seu paciente. O próximo passo é colocar esses pacientes em quarentena domiciliar por 14 dias. No momento que você isola essas pessoas, você não sabe quem contraiu o vírus da Covid-19 ou não. Mas vamos imaginar que você colocou 5 pessoas em quarentena e que dessas 5, uma acabou contraindo a doença. Você coloca ela em isolamento, ela deixa de circular, deixa de ter contato com outras pessoas da comunidade e deixa de transmitir o vírus. Com isso, você consegue quebrar a cadeia de transmissão. Então, quais são as vantagens de se fazer uma boa investigação de contatos? Primeiro é detectar a presença do vírus entre os seres humanos, entre as pessoas da sua comunidade. Depois, detectar a transmissão entre os contatos do seu paciente. Com isso, você também consegue determinar a magnitude do evento e retardar a disseminação quando coloca esses contatos em isolamento domiciliar e quebra a cadeia de transmissão. O nosso objetivo é sensibilizar os profissionais de saúde sobre a importância de mapear os contatos e oferecer com essa aula subsídios para aprimorar essa investigação. Durante a sua investigação, você deve identificar quem teve contato próximo com seu paciente. Mas o que é definido como contato próximo? Quem teve contato físico direto com o caso confirmado num aperto de mãos, por exemplo, pode ser considerado como contato próximo. Quem ficou a menos de 2 metros de distância por mais de 15 minutos no mesmo ambiente com paciente suspeito ou confirmado também pode ser definido como contato próximo. Aqui é muito importante que você investigue o uso de máscara, tanto pelo paciente confirmado quanto pelo seu contato. Na figura ao lado direito, nós podemos observar que, quando o seu caso confirmado por Covid-19 utiliza máscara e o seu contato também utiliza máscara, a chance desse contato adquirir o vírus é de 1,5%. Quando somente o paciente confirmado utiliza a máscara, a chance do seu contato adquirir o vírus sobe para 5%. Quando o paciente contaminado não utiliza máscara e só o seu contato utiliza a máscara, a chance desse contato adquirir o vírus aumenta para 70%. E quando nem o contato e nem o paciente confirmado para COVID utilizam máscara, a chance se torna muito alta desse contato adquirir o vírus. É importante que você também investigue o contato direto e desprotegido com secreções infecciosas, como catarro e gotículas de tosse, ou ainda contato com tecido ou lenço de papel usados. Continuando sua investigação, procure descobrir de quem seu paciente contraiu essa doença ou onde. Procure saber sobre viagens, por exemplo. Você viajou para algum lugar nos últimos 14 dias? Para onde você viajou? Para qual cidade? Para qual país? Qual a data de viagem? Qual foi a data de retorno? Qual o meio de transporte que você utilizou? Você teve contato com algum caso suspeito ou confirmado por Covid-19? Ah, sim, a minha prima foi diagnosticada esta semana. Ou ainda, você teve contato com alguém que apresente sintomas semelhantes aos seus? Na minha casa, o meu pai também vem apresentando febre e dor de garganta. Pode ser um exemplo de resposta. Aqui você começa a formular uma hipótese de quem o seu paciente adquiriu o vírus da Covid-19.
É importante que você investigue também a data de início de sintomas. Por quê? Porque a data de início de sintomas é uma informação que você vai precisar para construir a sua cadeia epidemiológica. E é a data de início de sintomas também que vai nortear suas condutas frente ao caso. Aqui nós temos uma simulação de investigação de contatos no caso de uma viagem. Vamos imaginar que o seu João viajou para a Espanha no dia 8 de maio de 2020, onde permaneceu por 10 dias. Lembrando que a Espanha é considerada a área de transmissão local para a Covid-19. Dia 18 de maio, ele pegou um voo da Espanha em direção ao Brasil. Chegando em São Paulo, ele pegou um segundo voo em direção ao Mato Grosso. Chegando em Cuiabá, ele pegou uma van até o seu município de residência. Seu João chegou em casa no dia 19 de maio de 2020 e no dia 22 de maio iniciou com um quadro de sintomas apresentando febre, dor de cabeça e tosse seca. Iniciando a investigação de contatos do seu João, nós vamos tentar descobrir quem sentou a um raio de 2 metros de distância do seu João no voo da Espanha em direção ao Brasil e também no voo de São Paulo em direção ao Mato Grosso. Também vamos precisar descobrir quem sentou a um raio de 2 metros de distância do seu João dentro da van e se o motorista da van teve contato próximo com o nosso paciente ou não. Também vamos identificar quem são os contatos domiciliares do seu João. Como o seu João foi diagnosticado com a Covid-19, ele vai ser colocado em isolamento domiciliar. E quem teve contato próximo com o seu João vai ser colocado em quarentena por 14 dias e monitorado. Caso seu paciente não tenha histórico de viagem, continue a sua investigação. Procure saber se ele visitou alguém 14 dias antes de iniciarem os sintomas. Você visitou alguém nos últimos 14 dias? Eu visitei um amigo meu, por exemplo. Ou você recebeu visita ou teve contato com alguém que veio de uma área de transmissão local na sua casa ou no seu trabalho? Eu recebi a minha tia, que no momento está hospedada lá em casa, e ela acabou de chegar de São Paulo. Pode ser um exemplo, né? Ou ainda, por quais locais você passou nos últimos 14 dias antes de iniciarem os sintomas? Olha, nos últimos 14 dias eu fui na casa da minha namorada e eu participei da missa, por exemplo, né? E, novamente, não esquecer de investigar quais são os contatos domiciliares do seu paciente. É necessário que você investigue também a vida profissional do seu caso confirmado para a Covid-19. Por quê? Porque você precisa identificar os colegas de trabalho que tiveram contato próximo ao seu paciente nos últimos 14 dias. Pergunte a ele qual é a sua profissão, qual é o endereço do seu trabalho. Você trabalha sozinho ou divide a sala com algum colega? Qual é o setor? Você trabalha num ambiente aberto ou fechado? Você e seus colegas têm utilizado máscara de proteção facial ou não? Vamos imaginar que o seu paciente trabalhe numa indústria e que ele trabalhe na sala do RH, do bloco administrativo. Se o seu paciente não teve contato com as pessoas da área de produção, por exemplo, ou ainda com as pessoas das demais salas do bloco administrativo, essas pessoas não serão contato do seu paciente. Mas se ele teve contato próximo com os 2 colegas da sua sala de RH, e às vezes eles não têm utilizado a máscara de proteção facial, então essas 2 pessoas são os contatos profissionais do seu paciente que precisarão ser colocados em quarentena por 14 dias. Não esqueça de investigar também o meio de transporte utilizado pelo seu paciente para chegar ao trabalho. Se ele vai para o trabalho no ônibus da empresa ou divide carona, outras pessoas podem ter sido expostas ao vírus e também precisarão ser investigadas. Aqui nós vamos apresentar uma simulação onde vai ser necessário investigar os contatos profissionais e familiares do seu paciente. Nosso paciente fictício se chama Pedro. Vamos imaginar que Pedro recebeu um treinamento na empresa onde trabalha, ministrado por um instrutor que veio de Manaus, uma área considerada com transmissão local. Após o treinamento, Pedro retorna à sua rotina familiar e profissional. Pedro trabalha no setor de faturamento e possui 3 colegas de serviço. No final de semana, no dia 10 de maio, no Dia das Mães, Pedro participa de um almoço de família na casa da sua avó. No dia 12 de maio, Pedro inicia com um quadro de sintomas, apresentando febre, fadiga, dor no corpo e perda do paladar e do olfato.
Pedro é diagnosticado com Covid-19 e colocado em isolamento domiciliar por 14 dias. Quanto aos seus contatos, vai ser necessário investigar o instrutor do treinamento, bem como seus colegas de curso. Sendo assim, os contatos profissionais, familiares e domiciliares que tiveram contato próximo com o Pedro deverão ser colocados em quarentena por 14 dias e monitorados durante esse período. Bom, pessoal, o primeiro passo é identificar quem é o seu paciente confirmado para a Covid-19. Procure descobrir a data de início de sintomas do mesmo, comece a sua investigação e procure saber com quantas pessoas ele manteve contato próximo nos últimos 14 dias. Faça uma lista com o nome e o telefone dessas pessoas, entre em contato com cada uma e investigue a data de exposição, ou seja, quando cada uma delas teve contato próximo com o seu paciente-fonte. Depois de realizar essa triagem e definir quem são as pessoas identificadas como contato, coloque as mesmas em quarentena por 14 dias e faça o monitoramento de cada uma delas. As pessoas que ao final de 14 dias não apresentarem sintomas poderão ser liberadas da quarentena. Porém, aquele contato que vier a apresentar sintomas para a Covid nesse período, o mesmo deverá ser colocado em um isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data de início dos sintomas. Deverá ainda ser testado e tratado para a Covid-19. Nessa etapa, você repete o ciclo de rastreamento dos contatos do seu paciente. Coloque os mesmos em quarentena por 14 dias e realize o monitoramento. Quanto ao seu paciente que veio a adoecer por Covid-19 e que estava em quarentena, o mesmo só poderá ser liberado do isolamento domiciliar e receber alta após os 14 dias de isolamento domiciliar. Porém, se após este período o seu paciente ainda apresentar sintomas, a recomendação é de que ele continue em isolamento domiciliar até completar um período de 72 horas sem sintomas. De posse dessas informações, o próximo passo é a construção da cadeia de transmissão. Gostaria de agradecer a todos que assistiram a nossa apresentação até aqui. Agora daremos início à aula número 2 sobre construção da cadeia epidemiológica, que será ministrada pelo biólogo, professor da Unemate e Dr. Hernandes Sobreira. Obrigado. Olá pessoal, eu me chamo Hernandes Sobreira, eu sou professor da Universidade do Estado do Mato Grosso, do curso de Biologia e também atuo no curso de mestrado e doutorado em Ciências Ambientais dessa mesma instituição. Tá? Em conjunto com a equipe de Vigilância em Saúde do Escritório Regional de Cáceres, nós montamos um manual para a gente literalmente desenhar as possíveis rotas de transmissão da Covid-19 da região. Tá? Então, esse manual ele foi construído em virtude de um projeto de extensão que tem o intuito de auxiliar as pessoas a identificar essas rotas de transmissão para que a gente possa agilizar na tomada de ação relativa ao bloqueio de transmissão dessa doença na nossa região. Beleza? O manual vai estar disponível para vocês em PowerPoint, vocês vão poder editar para que a gente possa agilizar nessas tomadas de ações de bloqueio relativas à transmissibilidade dessa doença. Então aqui nesse slide eu trago para vocês alguns elementos gráficos que podem auxiliar a gente. Aqui nós temos a categoria do caso, né? Nós identificamos com elementos do próprio PowerPoint, alguns elementos que possam auxiliar a gente, então a gente usa bastante esse caso confirmado, né? Tá aqui nós temos alguns outros elementos figurativos que mudam de cor de acordo com a sua identificação, de acordo com o seu caso. Por exemplo, esse aqui, uma cor mais azul, é membro de família, um azul mais escuro, é um contato não familiar de um caso confirmado, né, um paciente internado. Caso a gente não tenha nenhuma informação sobre os contatos, nós temos então outra coloração. Então nós temos esses tipos de blocos aqui para identificar os possíveis casos. Dentro desses casos, nós temos essas informações, que são extremamente importantes da gente incluir para os nossos casos. Uma das principais informações que a gente não pode perder, inclusive quando a gente vai preencher a planilha de Excel, que a gente vai transportar isso para o PowerPoint posteriormente, é a data do primeiro sintoma. Essa é uma informação importante para que a gente possa investigar quando foi que começou, para que a gente então identifique quem foi
onde foi que essa pessoa esteve, tá? Que a gente possa identificar os casos anteriores e possíveis casos posteriores. Nós mudamos a cor, então, para identificar as suas informações pessoais. Nós temos aqui outro quadro importante que é relativo a alguma observação que a gente queira incluir nesse caso. Nós temos o sinal de positivo, caso a pessoa testou positivo, o sinal de negativo, assintomático, né, se a pessoa veio a óbito. Aqui nós temos as possíveis ligações, né, por exemplo, vínculo profissional, vínculo familiar, ocasional, hospitalar, que tem ocorrido bastante, né. Se falta alguma informação, a gente coloca então um ponto de interrogação, e se a gente conclui o núcleo, então a gente fecha esse núcleo com as devidas tracejados. Esse aqui é o principal modelo de configuração dos elementos gráficos de um caso confirmado ou de um caso suspeito, né? Então, como eu disse para vocês, é um modelo do PowerPoint, que a gente agrupa vários blocos, né? Então, se eu clico de uma primeira vez, eu não consigo fazer qualquer tipo de modificação dentro desse bloco. Você até escutou o som do computador, mostrando que não pode fazer qualquer alteração, mas se eu clico mais uma vez, eu consigo fazer as alterações desejadas. Por exemplo, aqui a data de primeiro sintoma da pessoa, né? Então, assim, baseado nos dados que eu já possuo, eu então faço as modificações. Então, nós temos aqui a data de primeiro sintoma, que é extremamente importante da gente colocar, a profissão da pessoa, ou uma relação que a pessoa tenha com a família, ou com caso de trabalho, uma observação que a gente queira incluir relativa ao caso, o nome do caso ou o código. É extremamente importante a gente manter o sigilo e a cidade da onde a pessoa mora, né? Então agora a gente vai fazer uma simulação de uma cadeia de transmissão baseada principalmente naquela história que a Sandra conta na apresentação dela sobre o Pedro. Então a gente lembra que o Pedro, ele teve um contato com uma pessoa que deu um treinamento para ele, vindo de Manaus, e ele trabalha em uma região, em um escritório, né, com mais 3 pessoas. Ele teve depois uma reunião em família e depois de alguns dias ele apresentou os sintomas, fez o teste e detectou positivo. Então a gente vai fazer a simulação dessa cadeia. A gente volta nesse slide 2. O slide 2 ele é extremamente importante a gente manter, porque aqui é onde estão as legendas dos meus elementos gráficos. Quando a gente fala de uma cadeia pequena, nessa cadeia pequena a gente vai lembrar provavelmente de todos os elementos gráficos, mas as cadeias elas tendem a se prolongar muito mais, principalmente nesse período agora. Então, é importante que cada alteração que você faça nos slides, quer mudar a cor, quer mudar o tipo de seta e tudo mais, você faça isso nesse slide 2, né, para que você então possa lembrar do tipo da legenda que você vai utilizar posteriormente, tá bom? Então, a gente vem aqui no slide 2, Ctrl C, copia ali o quadrado do caso confirmado. No slide que eu quero fazer a minha cadeia, Ctrl V, e aqui, então, eu vou incluir todos os dados do caso confirmado. Tá? Então, nós sabemos que o nome dele é Pedro, para que a gente possa manter o sigilo dessa pessoa, então nós identificamos com uma letra, um número. Esse Pedro apresentou sintomas dia 22 de maio, por exemplo. Né? O Pedro, lembrando, ele é funcionário de uma empresa. Então aqui ficou muito grande, eu posso modificar o tamanho, tá? Menor ainda. O Pedro mora vou colocar Nárnia, para não ter nenhuma cidade. E o Pedro recebeu treinamento de uma pessoa proveniente de Manaus. Então essa é uma informação extremamente importante que eu devo colocar aqui na minha observação, tá bom? Então eu deixo aqui, o meu caso está confirmado. Então se ele está confirmado, eu volto no meu slide 2, copio aqui o teste positivo, Ctrl C, vou no meu slide onde eu estou tratando do caso, Ctrl V, ajusto só para ficar o tamanho certinho do caso e ele então é positivo. Pronto, aqui eu tenho todas as informações do meu caso confirmado, tá bom? Então eu lembro nessa transmissão dessa cadeia de transmissão que a Sandra disse que ele teve uma reunião familiar. Então aqui estava a tia
do Pedro, né, do 1A, tá? O nome dessa pessoa, vou colocar então 2A, porque a família é A, o nome muda. Aqui estava também a avó. Aqui nós temos então 3A, certo? E eles residem na mesma cidade. Tendo Pedro apresentado sintomas dia 22/5, pode ser que essas pessoas não apresentem nenhum sintoma, mas façam o teste. Então, assim, porque o Pedro ele testou positivo, então as pessoas também se sentem na necessidade de fazer o teste. Então, o que acontece aqui é que se a pessoa apresentou algum sintoma, eu incluo esse sintoma, essa data do primeiro sintoma, aqui. Se a pessoa não apresentou nenhum sintoma, então eu posso colocar um asterisco, por exemplo, que é onde não existe nenhuma data relativa ao primeiro sintoma, porque não existe primeiro sintoma, certo? Então aqui eu também vou fazer as ligações nesse caso, então eu tenho aqui uma ligação familiar, né? Então está pronta aqui a cadeia de transmissão entre o 1A e a sua família, certo? Faltando somente incluir se a pessoa testou positivo ou se a pessoa testou negativo. Pedro também tem uma relação com os seus colegas de trabalho. Então aqui eu copio, Ctrl C, vou então colar aqui os seus colegas de trabalho. Eu lembro que ela disse ele tem 3 pessoas no mesmo escritório, né? Então aqui nós temos uma relação de trabalho, copio aqui o vínculo profissional. Então aqui eu tenho todos os colegas de trabalho de Pedro, tá bom? Então como são de famílias diferentes, né? Eu tenho aqui, posso ter um B, posso ter aqui um C, posso ter aqui um D, tá? Trabalham na mesma empresa do Pedro. E é claro, como uma das informações mais importantes nós temos para a identificação da cadeia de transmissão é a data do primeiro sintoma, né? Então a gente vai aqui nesse 1B, nós vamos então incluir que essa pessoa, dia 26/5, ela teve o primeiro sintoma dela. A pessoa 1C não apresentou qualquer tipo de sintoma, então nós colocamos um ponto de um asterisco, por exemplo, e 1D apresentou o sintoma dia 27/5. Tá? Então nós temos aqui parte dessa cadeia. Nos meus dados eu já tenho, por exemplo, que a pessoa testou positivo ou negativo. Volto no meu slide número 2, pessoa testou positivo. Vamos dizer que essa pessoa aqui, 1B, ela testou positivo, mas ela não é sintomática, né? Então a gente coloca aqui o sinal de assintomático. A gente coloca aqui o sinal de assintomático, então aqui nós fechamos essa cadeia, tá? Vamos incluir aqui a cidade, a mesma cidade. Como uma informação importante foi que nenhum deles participou do mesmo curso que Pedro, por exemplo, mas tiveram contato com Pedro. Então aqui eu posso incluir alguma informação que me venha a ser desejada, né? Certo? E aí a gente também tem as informações sobre o palestrante, aquela pessoa que deu o treinamento para o Pedro naquela empresa, certo? Só que acontece que a gente não conseguiu contactar essa pessoa. Então a gente tem aqui um bloco onde a gente vai mostrar a falta de informações, né? A gente vai copiar o tipo de ligação, ele teve um vínculo profissional, por exemplo, né? Que a pessoa veio dar um curso para ele, então a gente faz esse tipo de vínculo. E a gente coloca um ponto de interrogação em virtude de que não tem qualquer informação proveniente desse profissional que veio dar o curso nessa empresa, tá bom? Então aqui a gente fecha um núcleo, tá? Fecha um núcleo de uma cadeia de transmissão, contando que essas pessoas não entraram em contato com outras, não têm parentes infectados e assim por diante. Então, para encerrar o meu núcleo, eu então utilizo o limite do núcleo investigado. Então aqui está pronto a simulação de uma cadeia de transmissão relativa à Covid-19, tá bom? Nesse manual a gente traz também para vocês vários outros tipos de ligações que vocês podem utilizar, como usar desses elementos gráficos para fazer a sua cadeia de transmissão. Tá? Lembrando que do lado direito a gente tem algumas informações para auxiliar vocês na montagem dessa cadeia de transmissão. Bom, como, por exemplo, não colar como figura,
né, mudar o estilo da fonte, mudar o estilo da letra para auxiliar vocês, tá? Aí o que vai acontecer? A gente tem aqui outros exemplos, né? O que vai acontecer? Vai chegar uma hora em que o PowerPoint não vai suportar o tamanho da cadeia. A cadeia é muito grande para o PowerPoint. Aí o que acontece é que o PowerPoint ele só utiliza a parte branca, ele só aceita elementos gráficos na parte branca, a parte cinza ele não aceita. Só que a gente pode usar desse mesmo jeito. Então a gente faz um zoom out, onde a gente pode então incluir mais elementos de uma cadeia de transmissão, por exemplo, utilizando também a parte cinza, né? Então aqui nós temos o exemplo de uma cadeia longa de transmissão, lembrando que os limites do núcleo são esses pontilhados, né? Então aqui nós temos um núcleo, aqui nós temos um núcleo curto também, aqui um núcleo maior, tá bom? Só que a gente não consegue apresentar, caso você venha apresentar para um gestor ou venha imprimir para estudar essa cadeia mais aprofundada. Então o que acontece é que você não vai conseguir ver isso normalmente. Então o que você tem que fazer é clicar no slide, apertar Ctrl T, onde você vai selecionar todos os elementos gráficos, né? Você aperta Ctrl C, é onde você vai copiar, e aí na hora de você colar em um slide em branco, você vai colar ele como imagem. Quando você colar como imagem, esse slide vai estar ajustado ao seu tamanho de um slide em branco e você pode apresentar ou você pode então imprimir para futuros estudos, tá bom? Pessoal, é isso aí. Eu sou Hernandes Sobreira. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram algum apoio para montar a cadeia de transmissibilidade da doença na região, por favor, entre em contato comigo. Lembrando que o meu suporte é principalmente gráfico, né, do desenho esquemático, tá? E a parte epidemiológica, vocês têm a Secretaria Estadual de Saúde que pode estar auxiliando nessa investigação. Beleza? Tamo junto.